Fala pessoal, eu sou Éder Pessoa e eu gostaria de saber de você qual é do pior para o melhor, né? Esse ranking, na verdade, da franquia Rock Balboa barra Creed. Eu fiz um vídeo rápido a respeito disso nas minhas redes sociais, tanto Instagram quanto TikTok, e aí também no short aqui no YouTube, mas eu queria conversar um pouco mais a respeito. Então, eu vou começar do pior, na minha opinião, para o melhor. Depois eu quero que você deixe no comentário se você concorda, se você discorda, e qual a sua lista, qual o seu ranking, beleza? Começando por Rock 5. E eu não vou colocar o Creed 3 porque primeiro eu não assisti e segundo eu não tenho na minha coleção e eu vou fazer esse vídeo mostrando também um pouco da minha coleção de DVDs aqui que eu tenho em casa, tá? Então, o pior para mim é Rock 5, tá? Foi lançado em 1990. Ele é dirigido pelo John Avildsen, que é o diretor do primeiro, do Rock 1 Lutador, né? Tem o roteiro do Sylvester Stallone, e ele teve um orçamento de 42 milhões de dólares e arrecadou, no final das contas, lá pelo mundo, 119 milhões de dólares. E aí tem também a Talia Shire, o Burt Young, o Sage Stallone, que é o filme, desculpa, o filho do Stallone na vida real e está aqui. Tem o Burns Meredith, que é o Mickey, né? O Tony Burton, e no final das contas eu vou falar para você que nem parece um filme da franquia Rock, porque é completamente desconexo, é completamente é, descabido, assim, é fora do tom, é fora do tom. Para você que assistiu toda a franquia e coloca as mãos em Rock 5, ele é completamente aleatório, vamos dizer assim. E aí eu vou ler aqui a sinopse para você, que ao voltar para casa após sua mais recente vitória, o Rock descobre que perdeu todo o seu dinheiro devido à ação de um assessor financeiro inescrupuloso. Para piorar, ele é obrigado a se aposentar por causa de ferimentos que sofreu lutando no ringue, e aí o Rock e a sua esposa Adrian e também o filho, né, o Rock Jr., mudam-se para um bairro pobre em que moravam anteriormente, na Filadélfia, né? Na South Filadélfia. Lá, o lutador precisa lidar com a mágoa profunda de seu filho, que aumenta ainda mais depois que Rock treina o lutador, né? Chamado Tommy Gunn, um jovem boxeador que logo conquista destaque em todo o país. Quando Tommy se vira contra o seu mentor e lhe faz provocações em público, Rock sabe que terá que lutar mais uma vez. Fraco esse filme, tá? Em seguida, esse filme foi lançado em 1982, e aí a gente pode começar a ter algum tipo de discordância, né? Que é Rock 3, o Desafio Supremo. Esse filme ele foi lançado, como eu disse, em 82, somou 270 milhões nas bilheterias de todo o mundo. Tem o Stallone, tem a Talia Shire, tem o Burt Young, o Carl Weathers como Apollo Creed, o Burgs Meredith também, o Mr. T como o Clubber Lang, né? Gosto do filme, um pouco também oscilante, vamos dizer assim, né? Mas é um produto do seu tempo, não tem como, é um produto da década de 1980, e o Stallone, na verdade, sempre que ele podia, sempre que ele via que a carreira dele estava dando aquela degringolada, ele mandava um rock, mandava a continuação de um rock, ou mandava a continuação de um Rambo, por exemplo, para enfim, para conseguir conquistar novamente as bilheterias, o topo das bilheterias. E, bom, aqui na sinopse, o Rock, ele, num primeiro momento, acaba perdendo, né? Pro Clubber Lang, e aí depois ele vai ser treinado, depois que acontece diversas coisas, que eu não vou falar, apesar do filme ser aí da década de 80, mas diversas coisas acontecem, e aí o Apollo Creed começa a treiná-lo para essa batalha, para essa revanche contra o Clubber Lang. É um filme que, para quem é fã da franquia, agora, se você não é tão fã assim da franquia, não sei. A direção é do Stallone, assim como o roteiro também. E
Aí ele está comentando aqui, né, que no Wikipedia fala aqui que foi um enorme sucesso de bilheteria e ultrapassou o antecessor, né? O filme arrecadou 16 milhões no final de semana de abertura. Então é o que eu falei para vocês. Quando o Stallone via que a carreira dele estava indo lá para baixo, ele já botava um Rock, porque ele sabia que seria sucesso, né? Seguindo, Rock 4 com Ivan Drago como um dos adversários, né? O principal adversário do Rock, além de todos esses personagens, de todos esses atores que eu já tinha comentado. Tem também o Tony Burton e, obviamente, o Dolph Lundgren e a Brigitte Nielsen também, que ela aparece, aliás, de volta no Creed 2. Esse filme aqui é, é mais um produto do seu tempo, é Estados Unidos contra a União Soviética na veia, assim, e aí tem aquela cena do Rocky Balboa treinando na neve, e no final das contas, o Ivan Drago ele é quase um super-humano, né? Ele é quase um super-humano, e aí nesse filme também tem uma perda sentida, vamos dizer assim, pelos fãs da franquia, mas eu acho que essa curva dramática que acontece é muito interessante para deixar o filme ainda maior, né? Orçado em 28 milhões de dólares, arrecadou, para vocês terem uma ideia, 300 milhões de dólares. Apesar disso, o filme recebeu 5 framboesas de ouro, incluindo pior ator, Stallone, pior diretor, Stallone, pior atriz coadjuvante, a Brigitte Nielsen, pior revelação, a Brigitte Nielsen, e pior trilha sonora. Também foi indicado a pior filme, pior atriz coadjuvante, a Talia Shire, e também pior ator coadjuvante, Burt Young, e pior roteiro. Ou seja, detonaram esse filme na época do lançamento, porém ele foi um sucesso absoluto, absoluto. Se você quer saber um pouco da sinopse, o Rocky Balboa ele segue como grande campeão mundial na categoria dos pesos pesados, mas vê que tem um novo desafio, que é o Ivan Drago, um lutador de 1,93 m de altura e 118 quilos, com apoio financeiro da União Soviética. Dessa vez o Rock vai ter que treinar na Sibéria e prepara-se para uma luta no centro de Moscou, com transmissão ao vivo para todo mundo, mas nada poderá prepará-lo de verdade para o que ele vai enfrentar, um combate extremo em defesa de sua própria vida e da honra de seu país. O quinto melhor filme para mim é Rocky 2, A Revanche, que é um filmão. Se você gostou do primeiro e se você ficou meio decepcionado, na verdade, com a derrota do Rocky Balboa contra o Apollo Creed, esse daqui você tem uma revanche, olha aqui, e lembrando que na versão dublada, o Rocky, um lutador, o final é um empate, né? É um empate e não a vitória do Apollo Creed. Esse filme aqui ele foi lançado em 1979 e já é direção e roteiro do Stallone, foi orçado em 7 milhões de dólares e arrecadou 200 milhões, para vocês verem como que essa franquia ela era, continua sendo, lógico, mas gigantesca, né? E nesse daqui, o Carl Weathers, ele tá ainda melhor como Apollo Creed, mas obviamente não chega aos pés do primeiro por conta da inventividade, por conta do ineditismo e tudo mais, né? E ele teve indicações na verdade ele venceu o People's Choice Award de 1980 na categoria filme favorito e também o American Movie Awards venceu na categoria de melhor filme, ou seja, o filme fez barulho não só nas bilheterias. Na quarta colocação desse ranking da franquia, temos Creed 2, como não poderia deixar de ser. Eu acho que ele é uma aula de como a gente. E esse DVD aqui vocês podem ver que está até fechado, está lacrado. É uma aula de como é possível fazer um bom filme usando a nostalgia também a favor desse filme, né? O filme foi lançado em 2018. Ele tem o Steven Caple Jr. na direção, produção do Stallone, o roteiro também do Stallone, junto com o Joel Taylor. E aí tem o Michael B. Jordan, novamente como Apollo Creed. E como acontece com o Carl Weathers, nesse segundo filme,
O Michael B. Jordan tá muito mais à vontade, muito mais solto, e no final das contas também acaba sendo uma, de certa forma, uma despedida do Rocky Balboa na franquia. O projeto foi orçado em 50 milhões, arrecadou 214 milhões de dólares nas bilheterias. Eu assisti esse filme no cinema, gostei muito, me emocionei, mas obviamente não é melhor do que o próximo que está por vir, que é Creed, Nascido para Lutar. Na verdade, quando o Rocky Balboa foi lançado, a gente achou que a franquia seria, né, seria um ponto final para a franquia. Talvez até o Stallone tenha achado que era um ponto final para a franquia, porque é isso. Eu vou até comentar a respeito, mas, putz, um baita final, um desfecho que não aconteceu com o Rocky 5, mas aconteceu com o Rocky Balboa. E aí, depois de muito tempo, chega Creed, Nascido para Lutar, que teve a ideia desse projeto foi de fato do Ryan Coogler, ele mandou para o Stallone e aí o Stallone e os produtores, enfim, deram sinal verde para que esse spin-off aqui acontecesse. E é lindo, e é lindo. Orçado em 35 milhões de dólares, arrecadou pelo mundo 173 milhões. O Stallone ganhou o Globo de Ouro, foi indicado ao Oscar e foi o nascimento de uma nova franquia nesse universo aqui. O Stallone, ele se reinventa. Apesar da gente saber todos os trejeitos e todos os cacuetes do Rocky Balboa, mas o Stallone se reinventa e a força e a questão meio animal, meio brutal assim do Adonis Creed, essa questão dele não aceitar o pai, enfim, de todo esse problema com o esporte de um modo geral e como isso é revertido no fim, e como que o Rocky Balboa meio que se tornou uma pessoa amargurada por conta de tudo que aconteceu e por conta de todas as perdas. Tem a questão de como que o tempo é cruel até com os maiores atletas ou os maiores artistas do mundo, assim, tem esse diálogo a respeito disso e como que essa transição geracional pode ser feita de uma maneira muito interessante. Emocionante pra caramba esse filme aqui. Aí, como medalha de prata, Rocky Balboa. Rocky Balboa chega em 2006, ninguém esperava nada da franquia, né? Primeiro da franquia, ou, na verdade, primeiro do Stallone, que estava em baixa, totalmente em baixa, e aí, quando ele falou que faria Rocky Balboa, todo mundo falou, bom, é mais um Rocky 5 aí, vai ser uma decepção total. Ele dirige e faz o roteiro, e aí, obviamente, é o protagonista de Rocky Balboa, e é um soco no estômago, é realmente um soco no estômago, tirando aí a brincadeira aí, mostra como que a gente pode continuar envelhecendo, mas tendo paixão, amando tudo aquilo que faz, né? Então, no caso do Rock, ele sempre amou o boxe e ele vai continuar amando até o fim dos dias dele. Incrível, incrível. Aí a gente teve o Stallone, a gente tem a volta de alguns outros personagens também que fizeram parte da franquia, e o Stallone, o Burt Young, e aí o Antônio Tarver também, que faz o atual campeão dos pesos pesados. Baita filme, se você não viu, assista, tá? Por fim, e não menos importante, obviamente não poderia deixar de ser, Rocky, um lutador, o filme de 1976, dirigido pelo John Avildsen, com o roteiro do Stallone. O Stallone quase que não conseguiu tirar esse roteiro do papel. Muita gente queria ele fora, que fosse outros atores mais fortes da época, mas ele falou, não, eu quero ser o Rocky Balboa, e não tem como a gente olhar esse personagem e não ligar ao Stallone, né? Não tem como. Esse filme aqui foi orçado em 1,1 milhão, arrecadou 225 milhões de dólares, numa época em que Estados Unidos passava por muitas coisas, e assim como aconteceu com o Rambo, eles precisavam de um herói para chamar de seu, né, no final das contas, e é um personagem que sai do nada para conseguir atingir atingir de fato o seu objetivo,
nesse primeiro filme não foi ser campeão mundial, mas foi mostrar ao mundo que ele podia lutar de igual para igual contra o Apollo Creed, que era o atual campeão. Então é isso, pessoal. Eu gostaria de saber de vocês se vocês concordam ou não com essa minha lista, beleza? Esses daqui são os DVDs da minha coleção. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se, que isso ajuda muito, muito a propagar o canal Cinema e Séries para mais pessoas. Valeu, forte abraço e até a próxima.